Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tudo certo com vocês? Preparados para o quarto episódio da Lei 9.096, que trata sobre os partidos políticos. E hoje nós vamos dos artigos 38 até o artigo 44A. Galera, mas antes de começarmos, vamos para aquela nossa liturgia de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Capítulo 2 do Fundo Partidário. Artigo 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, é constituído por: inciso 1. Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e de leis anexas. Inciso 2. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual. Inciso 3. Doações de pessoa física ou jurídica efetuados por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. Inciso 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 1995. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Parágrafo 1º. As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil. Parágrafo 2º. Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente. Parágrafo 3º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de: inciso 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2. Depósitos em espécie devidamente identificados. Inciso 3. Mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão online de boleto bancário, ou, ainda, convênios de débitos em conta no formato único e no formato recorrente e outras modalidades e que atenda aos seguintes requisitos. A linha A. Identificação do doador. A linha B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 23, no artigo 24 e no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Parágrafo 6º. Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive online, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira e outras pessoas jurídicas. Parágrafo 8º. As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem ao conjunto de serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. Artigo 40. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deve ser consignada no anexo do Poder Judiciário ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º.
Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias previstas na legislação eleitoral. Artigo 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 5 dias, a contar da data do depósito a que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. 1% do total do fundo partidário será destacado para entrega em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Vide a DINS número 1351, hífen 3, 1300 e 1354, hífen 8. Inciso 2. 99% do total do fundo partidário serão distribuídos a partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Artigo 41-A. Do total do fundo partidário. Inciso 1. 5% serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. E, inciso 2, 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 2, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Artigo 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao fundo partidário a cota que este caberia. Parágrafo 1º. O órgão de direção nacional do partido está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para a movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos previstos no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei, observado que, para os demais órgãos do partido e para outros tipos de receita, a obrigação prevista neste parágrafo somente se aplica quando existir movimentação financeira. Parágrafo 2º. A certidão do órgão superior ou do próprio órgão regional municipal de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova documental para aplicação do artigo 32 desta lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no artigo 35 desta lei. Artigo 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do fundo partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. Artigo 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, inciso 1, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites. A linha A, 50% para o órgão nacional. A linha B, 60% para cada órgão estadual e municipal. Inciso 2, na propaganda doutrinária e política. Inciso 3, no alistamento e campanhas eleitorais. Inciso 4, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta a aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Inciso 5. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher, ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica próprio presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. Inciso 6. No pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. Inciso 7. No pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. Inciso 8. Na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao preceito eleitoral. Inciso 9. Vetado. Inciso 10.
Na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. Inciso 11. No custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para a conta do provedor, proibido nos anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. Parágrafo 1º. Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível, devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos de fundo partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos 1 a 4 deste artigo. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas. Parágrafo 4º. Não se inclui no cômputo do percentual previsto no inciso 1 deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza. Parágrafo 5º. O partido público que não cumprir o disposto no inciso 5 do caput deverá transferir o saldo para a conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12 inteiros e 5/10% do valor previsto no inciso 5 do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. Parágrafo 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso 5 poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. Galera, vídeo ADIM número 5.617. Parágrafo 6º. No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo. Parágrafo 7º. A critério da Secretaria da Mulher ou, inexistindo a Secretaria, a critério da Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, os recursos a que se refere o inciso 5 do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no parágrafo 5º. Artigo 44-A. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários, em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso 1 do caput do artigo 44 desta lei. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio da Lei número 9.096, que dispõe sobre os partidos políticos. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Bons estudos. Tchau!